Bom dia, pessoal. A professora Lúcia pediu para participar hoje da discussão sobre o remediation, que é um texto que compõe a minha dissertação, mas infelizmente eu descobri de última hora que eu estaria na PUC nesse mesmo horário. Então, para que eu pudesse participar pelo menos um pouquinho dessa discussão de vocês, eu resolvi criar uma mídia, já que é com o que eu trabalho. E eu espero que eu possa contribuir de alguma forma. Esse texto que não é fácil, ele não é um livro fácil, esse capítulo até que não é um dos mais complicados dessa escrita do Bolter e do Grusin, que realmente as citações deles às vezes não são muito claras. Mas então tá, eu queria começar falando sobre o que é mídia, porque dentro do livro eles oferecem dois tipos de classificação então do que é mídia. Deles próprios, né? Eles dizem que mídia é aquilo que remedia, e a do McLuhan, quando ele diz, na página 45, que todo conteúdo de uma mídia é uma nova mídia. Então a gente tem duas classificações, duas nomenclaturas, que acabam por dizer a mesma coisa, mas elas dizem uma vertente diferente. Eu fiz um esquema aqui. O McLuhan, ao dizer que conteúdo de uma mídia é uma outra mídia, ele acaba propondo uma caracterização horizontal. Né? Então, há uma mídia que é o conteúdo de uma outra mídia, que vai ser o conteúdo de uma outra mídia. Já o Bolter propõe uma definição mais circular, então que uma mídia é aquilo que ela remedia. Portanto, há a mídia que é remediada por outra, que é remediada por outra, e que por sua vez ela acaba também por influenciar então a mídia primeira. Ele vai chamar as mídias, antes das digitais, ele vai dizer que elas são as mídias velhas, e vai chamar as mídias digitais, mais ou menos a partir ali do cinema, porque o cinema é uma mídia mesodigital, porque ela surge antes desse processo de digitalização, enfim, né? Mas ela é mesodigital, porque ela é mais contemporânea e ela se apropriou muito bem dessa questão do digital, da tecnologia digital, dos gráficos. E hoje faz parte dela. Não parece que é algo que ela implantou, mas parece que é algo que realmente é uma característica inerente dela. E provavelmente as futuras gerações, ao olhar os modos, ao olhar, por exemplo, um filme de animação tipo Shrek, não vai entender qual é a diferença entre o Shrek e, sei lá, Branca de Neve, de 1934, que seria uma animação que foi feita a desenho, né, à mão, sem uso da tecnologia digital. Então, a partir ali do audiovisual, passando pela realidade virtual, as outras mídias vídeo-interativas, a gente tem as mídias novas. Obviamente, que ele chama as mídias velhas em comparação às novas, porque elas são milenares, né? Pintura, escultura, a própria literatura comparada à mídia vídeo-interativa ou à realidade virtual, ela realmente é bem mais antiga. Mas não quer dizer que essa mídia seja melhor ou pior do que a outra. Tá? Eles vão falar também, logo no início ali do capítulo Theory, eles vão falar da questão da estrutura. Não fica muito claro, mas quando eles trazem Foucault, o que eles querem dizer é que a estrutura de uma mídia, ela não é apenas um suporte para o conteúdo. Dentro da estrutura, a gente tem, se a gente for pensar na questão da genealogia, que busca a história da construção de algo e não a origem em si, que é mais ou menos o que o estudo de intermedialidade ele vem buscar, o diálogo, então a história de constituição dessa nova mídia, que se constitui a partir do diálogo entre outras mídias, e não o fato de que qual é a mídia de origem. Né? Então, por exemplo, o áudio-vídeo a origem do áudio-vídeo a gente pode dizer que é a fotografia, posteriormente a literatura, a música. Mas saber disso não é um estudo de genealogia, e sim saber como se deu esse diálogo, a história por trás desse diálogo. E é mais ou menos isso que a isso que eles referem nesse início desse capítulo, acho que é página 19, eu não vou dizer porque eu não tenho certeza da página. Bom, é a primeira página do capítulo Theory. Eles vão dizer
chamar atenção justamente para isso, a questão de que a estrutura ela carrega também informações preciosas com relação a uma mídia, não apenas o seu conteúdo. Por vezes se estuda muito o conteúdo de uma mídia. E aí seria mais um estudo então de adaptação, né, que vai buscar ver justamente como um conteúdo adaptado de uma mídia para outra. Também tem a questão que eles falam da busca do estético. Eles vão dizer que eles não querem, eles não têm a pretensão de dizer que a immediacy, hypermediacy e remediation são verdades estéticas universais para as mídias. E eles não vão dizer isso tanto porque eles não cabe a eles dizer uma questão de estética, trazer a questão de estética para dentro desse estudo, porque eles estão trabalhando com mídias. Se a gente for pensar, rememorar, a estética ela é um conceito inerente à arte. E, portanto, estaria mais vinculada aos estudos de interartes e não de intermídias. Pensar em estética quando se pensa em mídias, né, não ouso dizer que não faz muito sentido, porque então a gente acabaria se voltando justamente para os autores do interartes, da arte, e não da questão da mídia. Lembrando que a intermedialidade, ela é esse conceito de intermídia, ele é criado pelo Dick Higgins, que curiosamente é um artista, mas ele justamente quer desvincular essa noção da arte e voltar para a questão da mídia, que abrange outros aspectos, além, por exemplo, da estética, e que, segundo a Irina Rajewski, ele busca vertentes. Para começar, ele se cria, né, em duas vertentes, na literatura comparada e na escola de Frankfurt. Isso já diz muita coisa com relação à diferença do estudo de intermídias para o interartes. Porque a gente sabe que a literatura comparada, por exemplo, ela já tem uma vertente anticanônica, divisão periférica, né, da literatura, busca lugares de estudo, de análise que ainda não foram vistos por outras teorias, muito por uma questão de que as outras teorias elas acabam por hierarquizar as obras. Então, no estudo intermídias, não tem uma hierarquização. Não se pressupõe, por exemplo, que o cinema deve algo à literatura, ou à fotografia, ou à música. Não, o audiovisual não deve nada. Obviamente, ele tem os seus pais, então, nessas outras mídias, mas ele se constitui como uma mídia sólida per se. Então, realmente, eles não vão trazer essa questão da estética e nem eles poderiam, porque não faria sentido chamar as características de immediacy, hypermediacy e remediation de estética. E eles também vão falar vão trazer à tona uma discussão que é bem interessante, principalmente se vocês estiverem fazendo a cadeira da Rita Schmidt, que ela vai falar justamente da questão, em algum momento, do meio para o final, da questão do real. De como hoje a gente não tem mais essa certeza que antes se tinha, de que, por exemplo, a literatura ela era imitação do real, cópia do real. Pois esse real, ele é hoje uma abstração, como se compreende ele como uma abstração, onde o meu real não é o real de vocês, onde se eu for descrever alguma coisa vai passar pela minha subjetividade. Não há uma fórmula do real, a gente não compartilha um real, o mesmo real, portanto o real desse modo não existe. Mas fica bem claro durante todo o texto que é justamente esse real que as mídias buscam. É um real comum. Ainda não cabe ao estudo, o pessoal da criação de mídias, né, pensar se esse real ele existe ou não. Eles ainda buscam um denominador comum para o usuário, e aí eu vou dizer usuário porque eu quero englobar dentro das mídias
eu quero englobar, por exemplo, o espectador, o leitor, o jogador, então para as mídias vídeo interativas. Então o usuário, eles querem trazer para o usuário essa noção de realidade, de estar dentro do real. E aí vem a questão do immediacy, que é a relação imediata do usuário com o conteúdo. Então, a intenção da mídia é se apagar. Então, por exemplo, um exemplo que eu gosto muito de dar é programas talk show. Por exemplo, o programa da Fátima Bernardes, o programa da Ellen, esqueci o sobrenome dela, da Oprah Winfrey, que são programas em que, do Jô Soares, que são programas em que em algum momento há um entrevistado. E a câmera é posicionada de modo que o público, o telespectador, veja o entrevistado, a entrevista, então, acontecer, como se ele fosse participante daquilo, como se ele estivesse ali, sentado, ou vendo aquelas duas pessoas conversarem. Sem se perceber que sim, há uma televisão, né, há uma tela, de que há esse suporte de uma mídia para que isso esteja acontecendo. Por exemplo, hoje eu estou aqui tentando falar para vocês como se eu estivesse aí, né? E por algum momento talvez vocês esqueçam que há uma tela, uma projeção entre nós. E essa é a ideia da questão da immediacy, passar esse imediatismo. Aí vocês vão perceber que na necessidade de se terminar o programa ou de chamar um intervalo, porque essa é uma necessidade da televisão, né, do audiovisual, a câmera vai fazer uma movimentação de zoom out, ou seja, ela vai sair e não apenas ela vai se desfocar do apresentador e do convidado, mas também ela vai mostrar a plateia, talvez as outras câmeras que estão posicionadas, o cenário. Uma questão vai deixar exposta a constituição daquela mídia, o modo como aquela mídia opera. Vai lembrar o espectador, ao telespectador no caso, de que é uma televisão, de que é um programa de televisão, que há câmeras, que a imagem está sendo passada por câmeras, de que há pessoas trabalhando para isso, de que há todo um suporte relacionado a isso. E quando a câmera faz esse movimento, e aí a gente entra na questão do hypermediacy, que é quando ao usuário é dada a noção de que há sim um dispositivo, há sim uma mediação entre ele e o conteúdo. Então, por exemplo, aqui no exemplo eu para vocês, se por algum momento alguém mexer o mouse e aparecer ali embaixo play, pause, stop, vocês vão se dar conta de que isso é um dispositivo, que vocês estão assistindo um vídeo, que eu não estou aí. Eles trazem um exemplo, né, então, da questão da web, das páginas da web. E realmente, hoje, no nosso mundo, tudo são janelas, se vocês pararem para observar. Não só nas mídias digitais, mas eles também trazem exemplos de mídias que não são digitais, né, que são as mídias antigas, que estão se reapropriando, estão se apropriando dessa questão das janelas, né? Por exemplo, o jornal, que hoje a gente pode lê-lo num tablet, mas ele se apresenta como se fosse um jornal impresso, mas ele tem as opções de janelas, onde a gente clica, né, numa foto e entra naquela reportagem. Tem muitos jornais internacionais que são exatamente assim. E que o jornal físico a gente não poderia fazer isso, né? Mas não deixa de ser uma mídia impressa, não deixa de ser a mesma mídia de antes. Ela só está usando de um dispositivo diferente e de uma característica diferente. Se a gente for pensar, a gente vai lembrar de janelas em vários lugares. Se eu tivesse postado esse vídeo no YouTube, eu poderia fazer links para vocês em janelas que vocês clicariam e iriam parar em outro lugar. Com o que eu trabalho, que é um jogo, né, com o The Lord of the Rings Online, que é um jogo de MMO, eu
tenho, por exemplo, um personagem, e isso vai acontecer em vários jogos de videogame. Eu tenho um personagem e ele é minha representação dentro desse mundo. Ele é meu avatar. E eu posso fazer ele pular, correr, interagir com todos os objetos do jogo, ter uma visão circular de 360 graus, mas que me dá uma ideia de imediatismo, né? De que eu estou realmente dentro daquele jogo, se eu me projetar para dentro como aquele personagem, que é essa intenção, isso quer dizer um avatar, eu estou dentro daquele jogo, mas se eu precisar mexer nesse personagem, se eu precisar mudar a armadura do personagem, se eu precisar acrescentar alguma coisa, alguma informação, eu vou clicar num painelzinho e vai abrir uma janela que vai abrir várias subjanelas, outras janelas secundárias, para que eu faça uma troca de roupa, um corte de cabelo diferente. E aí, eu, jogador, vou ter na minha tela várias janelas para que eu faça um movimento simples. Que num dia a dia eu não preciso de uma janela. Para começar, que eu não preciso de um mouse, né? E não preciso de várias janelas para, por exemplo, trocar esse lenço. Aí tem a questão que ele fala da Jane Austen, que eu acho bem interessante porque eles acabam fazendo um paralelo leve entre adaptação e remediation. Quando ele traz a questão da Jane Austen e ele fala que nos filmes das adaptações da Jane Austen, em nenhum momento é dito que é uma adaptação, ele está dizendo que não há um processo ali, pelo menos há um processo claro, e aí eu teria que olhar todos os filmes para concordar ou discordar deles, mas dentro do que eles estão dizendo é que é uma adaptação, não é um processo de remediação, pois a mídia original nunca foi mencionada, e sim o seu conteúdo. Então, a adaptação é pegar emprestado tão somente apenas o conteúdo. O processo de adaptação é conteudista. Eu pego o conteúdo de uma coisa e jogo na outra, sem fazer uma referência da sua mídia de origem. Então, remediar, e aí na página 45 eles vão falar justamente o que é exatamente esse processo de remediação, há necessidade de que se saiba da questão estrutural, da primeira mídia e da segunda mídia, não apenas o conteúdo. Adaptar um conteúdo é adaptar. E aí os estudos de adaptação, eles não entram muito na questão da remediação. Por vários momentos, às vezes eu apresento os trabalhos por aí, eu tenho essas questões que as pessoas perguntam, mas isso não é adaptação? Não. É para além da adaptação. Não é apenas o conteúdo, mas a estrutura, a forma, a origem dessa mídia também é importante. E aí tem a ver com aquela questão do Foucault da genealogia. Não é o conteúdo, como o conteúdo foi adaptado, que me interessa, mas o diálogo estrutural também, que acontece por trás disso, para que esse conteúdo seja adaptado, ou também o modo como uma mídia cita a outra. E, pelo que dizem eles aqui, nos filmes da Jane Austen isso não acontece. O espectador ele é jogado para dentro desse enredo, sem que em algum momento se diga, olha, isso foi adaptado de um livro da Jane Austen, ou que se mostre o livro, enfim. Antigamente, alguns filmes faziam isso. Antes da abertura do filme, eles faziam uma referência clara à obra de origem, ou ainda mostravam o livro sendo aberto e aí começava a história. Um dos filmes que eu consigo lembrar disso é o Jane Eyre, de 1944, que é um livro que se abre, escrito Jane Eyre, e aí começa o enredo. E o próprio Mágico de Oz, de 1939, em que o diretor faz questão de dizer que esse filme, no caso, esse filme está sendo feito para os jovens de coração, fazendo uma referência clara ao modo como o Frank Baum chamava seus leitores, se referia aos seus leitores.
E basicamente isso que eu queria deixar para vocês. Outras questões de remediation e nomenclatura eu acho que são mais tranquilas nesse capítulo. Então eu quis pegar assim, esses pontos que são um pouquinho mais... geralmente causam mais discórdia ou são mais problemáticos para se entender e tal. Eu espero que vocês tenham gostado e se vocês tiverem alguma pergunta, professora Lúcia pode passar meu e-mail para vocês, tá bom? Tenham uma boa discussão aí e um bom resto de aula. E muito obrigada por me ouvirem.